Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e na aula de calorimetria de hoje nós vamos falar sobre as trocas de calor. Nas últimas aulas nós falamos sobre os tipos de calor sensível e latente que os corpos podem receber e o que eles fazem, com cada dessas energias, que é variar a temperatura ou mudar o estado físico. Agora nós vamos colocar corpos em contato e ver o que acontece com a troca de calor entre eles. Nos nossos exemplos, nós vamos usar sistemas isolados, em que a soma dos calores trocados é nula, ou seja, ele não vai perder nem receber energia externa. Em outras palavras, o calor recebido é igual ao calor cedido, e ao final do processo, os corpos estarão em equilíbrio térmico, ou seja, eles estarão na mesma temperatura. Nós podemos resumir isso usando um exemplo aqui de um corpo quente e um corpo frio, próximos um do outro. O calor recebido, a gente vai dizer que é positivo, e o calor cedido, a gente vai dizer que é negativo. E nesse caso, o corpo quente é que vai ceder calor para o corpo frio. Então, esse cara aqui vai ter um calor recebido, e esse cara aqui vai ter um calor cedido. O que nós podemos dizer é que a soma desse calor cedido com o calor recebido vai ser igual a zero. Ou seja, em módulo, o calor cedido é igual ao calor recebido. Percebam que isso daqui, pessoal, é uma combinação da conservação da energia, Toda a energia que um cara perde, o outro corpo vai receber. E no final do processo, todo mundo vai estar a uma mesma temperatura, ou seja, em equilíbrio térmico. A teoria é só essa, então o que nós vamos fazer é resolver 4 exemplinhos agora para deixar essas trocas de calor bem claras para vocês. Nosso primeiro exemplo fala o seguinte: para preparar um banho morno, o professor Bruno coloca no forno uma chaleira até ferver 1 litro de água. Depois mistura com 9 litros de água de uma torneira a 15 graus Celsius. Qual é a temperatura final do banho de balde preparado por Bruno? Então, pessoal, para você resolver qualquer questão de calorimetria, é legal você montar um esquema do que está acontecendo. Como eu tenho mesmas substâncias, ou seja, eu vou ter o mesmo calor específico para elas, isso aqui não vai fazer diferença, então. Aí o esquema que você vai montar é o seguinte, vamos lá, ferver 1 litro de água significa colocar água até 100 graus Celsius. E a outra está a 15. Então eu vou chamar uma água de quente e a outra água de fria, tá? Apenas para ilustrar. Essa água quente, ela começa a 100 graus Celsius e ela vai ser resfriada até a temperatura de equilíbrio. E a água fria, ela começou a 15 graus Celsius e ela vai ser esquentada até a temperatura de equilíbrio. Então aqui nós vamos ter um calor sensível, que eu vou chamar de Q1, e aqui um calor latente, que eu vou chamar de Q2. A gente sabe que como só esses caras trocam calor entre si, a soma de Q1 mais Q2 tem que dar quanto? Zero. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora é calcular, Quem são os calores? É a massa da água quente, calor específico, variação de temperatura, mais a massa da água fria, calor específico, como tudo é água, você pode chamar do mesmo C, vezes a variação de temperatura, isso tem que dar zero. Repara que o C corta. Você fala, professor, ele não deu a massa, ele deu o volume. Pessoal, mas massa não é densidade vezes volume? Então, olha aqui vai aparecer D vezes V1 vezes ΔT1 mais D vezes V2 vezes ΔT2. E aí a densidade ela corta, ou seja, você pode, nesse tipo de problema, trocar a massa pelo volume, já que eles são diretamente proporcionais. Só teria que substituir os valores caso as substâncias fossem diferentes. Então nós temos 1 litro de água, a variação de temperatura T-100,
Lembra que variação é sempre final menos inicial, tá? Então fica final que é T, inicial que é 100. Esse número aqui dá negativo, quer dizer que está perdendo calor, não tem problema nenhum. Mais 9 vezes a variação de temperatura, que é T menos 15, e essa soma tem que dar zero. Galera, é só fazer a distributiva aqui. Então vai ficar T menos 100 mais 9T menos 135. Aí vai ficar 9T mais 1 é 10T. E aí o 135 mais 100 vai para o outro lado, 235. Então a temperatura de equilíbrio é 23,5 graus Celsius. E aí para quem toma banho quente, eu acho que essa temperatura ainda é um pouco gelada, né? O que provavelmente você ia fazer era colocar um pouco mais de água fria, de água quente, né? Desculpa, dentro do balde, para poder esquentar um pouquinho mais essa água. Mas é só um exemplo, só para ilustrar uma ideia, até uma aplicação que a gente faz aí no nosso cotidiano, é claro, sem a conta, de uma forma um pouco mais intuitiva e experimental, colocando a mão no balde para ver se a temperatura da água está boa. Beleza? Vamos ao nosso segundo exemplo, trocas de calor entre substâncias diferentes, ainda sem a mudança de estado físico. Para verificar a temperatura de uma bola de ferro colocada em brasa, a professora Letícia mergulha em um calorímetro ideal contendo 200 gramas de água a 20 graus Celsius. Após algum tempo, percebe que a temperatura da água se estabiliza em 30 graus Celsius. Determine a temperatura inicial da bola de ferro. Então, pessoal, vou desenhar um esquema igual eu fiz na questão anterior, tá? Esse esquema é super importante para te ajudar a escrever os processos de trocas de calor. Então, nós temos a água. A água ela está a 20 graus Celsius e ela vai esquentar, né? Porque o ferro vai estar quente, até 30 graus Celsius. Como é que eu sei isso? Está escrito no enunciado. E aí nós vamos ter o ferro, que está a uma temperatura desconhecida, mas vai parar em 30 graus Celsius. Então nós temos aqui um Q1 e um Q2. Não há mudança de estado físico, então Q1 mais Q2 é igual a zero e todos são calores do tipo sensível. Então você vai escrever MC ΔT. O M da água é 200, o C da água é 1, tá? Está escrito aqui também nos dados. Vezes a variação de temperatura, que é 30 menos 20. Mais o do ferro, M. C do ferro, repara que o C do ferro é 10 vezes menor que o da água, vezes ΔT, final menos inicial. Observa que esse valor dá positivo, né? Está recebendo calor. Esse daqui vai dar negativo, né? Com certeza ele vai estar perdendo. E uma coisa que você pode garantir é que o T tem que ser maior que 30 graus Celsius. É importante você fazer essas verificações para caso você erre conta, né? Erre e você consiga perceber dentro desse intervalo. Vamos simplificar um pouquinho a conta aqui, ó. Vou cortar um zero, ó, corta esse zero daqui. Aí vai ficar 20 vezes 10 mais 0,1 vezes 30, que é 3, menos 0,1 vezes T, isso vai dar zero. Agora é só fazer a conta, né? Então, 0,1T é igual a 203. Isso vai dar 2030 graus Celsius. Claro que isso é só um exemplo, tá, pessoal? Coloquei os dados aqui bem aleatórios. O ferro ele funde a mais ou menos uns 1.600 graus Celsius. Então esse ferro aqui já teria se fundido há muito tempo. Mas a gente está considerando, vamos supor que seja uma liga especial, tá, que consiga resistir mais. Só para mostrar um exemplo aqui, tá bom? Vamos ao nosso terceiro exemplo. Dessa vez trocas de calor com mudança total de estado físico. A fim de manter o seu shake proteico gelado, o professor Leozão pega 2 cubos de gelo a 0 graus Celsius do congelador e coloca em 300 ml da sua bebida a 30 graus Celsius. Determine a temperatura de equilíbrio da mistura.
Então, agora, pessoal, você tem gelo, né, a 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão. Então, a primeira coisa que o gelo vai fazer quando receber energia, né, da bebida vai ser mudar de estado físico. Então, vamos escrever aquele nosso esquema, tá, que vale muito a pena você gastar um tempinho escrevendo ele. Você tem gelo a 0 graus Celsius. E depois, né, que isso acontecer, que ele receber calor, você vai ter água a 0 graus Celsius. E aí é essa água que vai para a temperatura T de equilíbrio. Enquanto isso, a bebida que estava a 30, ela vai direto para a temperatura de equilíbrio, sem mudança de estado físico. Então você tem aqui, ó, um calor latente, um calor sensível e um calor sensível. Ainda assim, né, um sistema isolado, a soma desses calores vai dar zero. Então vamos lá, calor latente. São 2 cubos de gelo, né? Então a massa do gelo total é de 20 gramas. Então o calor latente é M vezes L. Então vai ficar 20 vezes 80, mais toda a água, né, que veio do gelo, MC delta T, mais o da bebida, que é M. Eu estou considerando aqui a bebida como se fosse água, tá? Densidade igual a 1, vezes C, vezes ΔT, e essa soma tem que dar 0. Vamos simplificar um pouco a conta aqui, ó. Vou dividir todo mundo por 20. Então aqui vai dar 15. Então vai sobrar 80 mais 20T, mais, faz a distributiva aqui, 20 não, né? Mais T, mais 15T, menos 450 igual a 0. Ou seja, 16T igual a 370. T, então, vai dar aproximadamente 23 graus Celsius. Repara que faz sentido, né? A temperatura é menor que 30. Tá? Não muito menor que 30, porque você tem muito mais gelo, muito mais bebida do que gelo, né? Então, se você adicionasse mais gelo, provavelmente essa bebida continuaria esfriando até chegar a 0 graus Celsius. Vamos agora ao nosso quarto exemplo, trocas de calor com mudança parcial de estado físico. Supondo agora na questão anterior que fossem usados 5 cubos de gelo em 500 ml da bebida. Qual a temperatura de equilíbrio e a quantidade de gelo restante? Pessoal, geralmente quando ele fala isso, restante, é uma forte evidência de que nem todo o gelo derreteu. Então o que você vai fazer agora é o seguinte, gelo a 0 graus Celsius vai passar para água a 0 graus Celsius e vai acabar aqui. Ah, então eu sei fazer a conta. Na verdade não, porque você não sabe qual é a massa de gelo que fez esse processo de fusão, vamos chamar de M. A bebida continua funcionando da mesma forma, mas dessa vez a bebida ela vai sair de 30 para 0 graus Celsius diretamente. Então você sabe esse calor sensível daqui, mas você não sabe quanto desse calor latente que você tem. Mas você consegue determinar que Q1 mais Q2 é igual a 0. Ou seja, M vezes L mais M, agora são 100, né? ml, vezes C vezes ΔT tem que dar 0. Ou seja, 80M é igual a 3.000, né? O M, então, é igual a 37,5 gramas. Aí se fala, poxa vida, como que eu saberia isso? Né? As duas questões disseram para a gente de alguma forma que no exemplo anterior não ia sobrar gelo, nesse exemplo ia sobrar gelo. Na dúvida, joga todo mundo para 0. E aí o que você vai observar? Você precisaria de 37,5 gramas de gelo para chegar esse cara a 0. Só que na verdade, você tem quanto? 50 gramas. Então tá tranquilo, né? Porque você tem 50 gramas e você precisa de 37,5 para poder fazer esse processo. Ou seja, ainda sobram de gelo a diferença, que é 12,5 gramas de gelo. O resto derreteu, né, e virou água. Está fazendo parte da mistura agora,
mas com o equilíbrio ainda assim a 0 graus Celsius. Esse exemplo 4, pessoal, é o exemplo, digamos, mais difícil de questão que pode aparecer para vocês, porque você não sabe qual é a situação final do sistema. Tá? Mas são exceções as questões que cobram isso. Os 3 primeiros exemplos é o que você tem que necessariamente saber para a sua prova. Então é isso aí, pessoal. Nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários. Compartilhe com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir também lá no Instagram, @edwardfísica. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @edwardfísica.